solta a vinheta, vai lá. No programa de hoje, o pensamento fala mais alto, o filósofo e teórico social. Professor em Harvard e ex-ministro de Assuntos Estratégicos. O provável é que evitemos essa grande crise e continuemos no caminho da mediocridade. É verdade. Roberto Mangabeira Unger. Muito bem, professor. Está aí o nosso professor diretamente de Harvard aqui para vocês. O professor Mangabeira Unger para você aqui. Quem trouxe gentilmente foi o Pavivi. Pavinato. Está aparecendo nas pesquisas para presidente e está dizendo que não vai se candidatar. Professor, não estou inventando nada. Não estou inventando nada. Não é fake news. Hein, professor? Tudo tranquilo? Tudo certo? Tranquilo. Eu estava assistindo o programa que você fez aqui na Jovem Pan. Direto ao ponto. Sensacional. Muito legal aquele programa. Tem aí nas plataformas, se você pegar o mestre lá. O Pioto, direto ao ponto, segunda-feira. Segunda-feira. Tava muito legal muito também bom. assistir. Parabéns, professor. Foi muito bacana. Professor, como vai bem-vindo, muito obrigado aqui por estar aqui com a gente mais uma vez. Eu estava falando bem, né, de Vossa Excelência agora há pouco aqui, e a gente estava discutindo o seguinte, que o professor tem grandes críticas, né, a essa política que é dita de esquerda no Brasil. A gente tem uma política de esquerda no Brasil hoje ou não passa de populismo travestido de causa social? Eu acho que essas categorias de esquerda e direita perderam sentido. Não é que elas não devem ganhar novo sentido no futuro, mas no momento esse não é o nosso problema. Nós não devemos estar nesse embate esquerda e direita. O povo brasileiro está humilhado, está oprimido, não tem coisas básicas para fazer o que mais quer, que é agir, atuar. O nosso grande recurso nacional é a vitalidade. Um dinamismo, uma vitalidade assombrosa, anárquica, quase cega. E falta a essa vitalidade instrumentos que permitam ao povo brasileiro transformar o espontaneísmo inculto em flexibilidade preparada. Nós temos que enfrentar os problemas básicos. 100 milhões de pessoas não têm acesso a esgoto, 35 milhões não têm acesso à água potável. Tem que começar aí pelo primário, porque o brasileiro oprimido, humilhado, não consegue atuar e expressar a sua vitalidade. Depois temos que tirar das costas do brasileiro o ônus da escravidão financeira. Os bancos é que controlam hoje o país. Os rentistas é que estão no comando do Brasil. E nós temos que colocar o rentismo financeiro a serviço da produção. O brasileiro está endividado, a maioria das pessoas. Lula copiou e distorceu a proposta de Ciro na eleição. Sim. De tirar o endividamento. Sim. Por um sistema em que o governo brasileiro é que vai pagar. Vai ser renúncia fiscal. Sim. A base dessa limpeza das dívidas. Todos os brasileiros devem ter uma conta no Banco Central para, por meio dessa conta, pelo Pix ou equivalente, fazer os seus pagamentos. Hoje a base do negócio dos bancos também é o controle do sistema de pagamentos. E devemos, sobretudo, romper o cartel bancário, o oligopólio, e lá impor o capitalismo aos capitalistas. Agora, o professor, é só o primeiro desafio que o senhor mencionou aqui, que é o saneamento básico. Esgoto e água, só isso tomaria os 4 primeiros anos. Para a gente poder pensar nessa segunda etapa, a gente precisa primeiro tirar as pessoas da indignidade. Agora, como é que a gente vai poder pensar num governo como esse, se anteontem, por exemplo, a Secretaria de Comunicação, ela abriu
200 milhões de reais só para fazer propaganda. Você acha que um governo precisa de propaganda? Não basta a notícia? Precisa enfrentar os problemas do dia a dia. Né? E eu acho que não há um simples sequenciamento em que primeiro tratamos do saneamento básico e depois vamos tratar do resto. Nós no Brasil temos que tratar de todas essas frentes simultaneamente. A maioria dos brasileiros hoje são pobres, mas já tem uma orientação empreendedora. É uma pequena burguesia, ainda que pobre, que tem esse horizonte pequeno burguês. E por falta de opções, o que querem é um pequeno lote de terra, um pequeno comércio, uma loja. Quer dizer, a ideia da propriedade familiar isolada e arcaica. Nós temos que envolver essa maioria numa dinâmica de produtividade includente e fazer com eles, no século XXI, o que os países adiantados hoje fizeram no século XIX, que é levar a ciência, as oportunidades produtivas, as capacitações produtivas para o pequeno e médio produtor. Só erguê-los, levantá-los, porque a produtividade é, então, a forma econômica desse dinamismo brasileiro. Mas isso não seria o agro brasileiro que fez isso? Não, o agro foi uma conquista da Embrapa. Há 60 anos, o cerrado brasileiro era considerado imprestável para a agricultura. A Embrapa permitiu a agricultura na savana tropical, o cerrado. E essa é a base, mas depois parou. Não, mas eu digo hoje. Sim, construímos um paradigma que é muito eficiente, mas que não se desenvolveu além de seu nível atual. Então, é a pecuária extensiva, a atividade territorialmente predominante no Brasil Central. E o resultado é que grande parte do nosso território nacional hoje é pastagem degradada. Por exemplo, no estado de Mato Grosso, que é um dos dínamos agrícolas do mundo, toda a produção agrícola ocorre em menos de 15% de seu território. E o resto, em grande parte, é pastagem degradada quando não é floresta. Nós teríamos que recuperar essas pastagens, o custo é baixo, a ciência está dominada, e construir nas áreas recuperadas o palco físico de um novo paradigma agropecuário, com intensificação da pecuária, mais boi por hectare, diversificação de lavouras perenes, manejo florestal sustentável e, sobretudo, industrialização progressiva dos produtos agropecuários. O que é isso? Isso é esquerda? Isso não está no contraste entre direita e esquerda. Isso é enfrentar os problemas reais do povo brasileiro. E é isso que eu prego. Eu não quero que essa vitalidade brasileira, o nosso maior recurso, afunda no pântano da mediocridade, do primarismo produtivo. E isso é onde estamos hoje. Boa. Veja o perfil do nosso comércio com a China. Colocamos no navio soja não transformada, minério de ferro não transformado, e o navio nos traz de volta todos os produtos da inteligência humana. Vai o minério de ferro e volta o carro valendo muito caro. A gente manda para eles lá o carro para matéria-prima. Exatamente. Então, quer dizer, nós construímos mas isso é muito tempo, né, para mudar essa... É 30 anos, 40 anos. Não, mas não é assim. Não é que começa uma obra e só é eficaz no final. Não, mas nós queremos rapidez no negócio. Eu sei, mas... Não vem não, Mangabeira. Nós queremos rápido, soluções rápidas. Amanhã. É uma sequência de passos. Eu concordo que o único longo prazo que conta é um longo prazo que começa a curto prazo. Tem que ter o rumo e tem que ter os primeiros passos para começar a trilhar esse rumo. Hoje nós temos no poder um governo sem projeto. Sim. Então tem o pobrismo, tem a homenagem aos bancos, os bancos, como eu dizia, estão comandando, e tem
a política identitária da esquerda, que é a inversão das guerras culturais da direita, e no fundo é a mesma coisa. E o que o senhor acha da reforma tributária? Se é contra, a favor, quais são os prós? Esse modelo do Brasil. Não, isso é um assunto complexo. Nós estamos caminhando para uma equivalente ao que predomina no mundo, que é o IVA. É um imposto sobre o consumo. O imposto sobre o consumo, em princípio, é regressivo, quer dizer, penaliza mais os pobres. Mas ele permite aumentar a receita pública, diminuindo o trauma econômico, a confusão econômica. Então, tudo que se perde de progressividade do lado do perfil da arrecadação, se ganha em dobro no momento do gasto. Se nós pudermos investir em educação e saúde, sem criar uma crise financeira, sim. Esse é o sentido. Agora, o que é mais importante em matéria de reforma não é o conserto da desigualdade pelas políticas compensatórias, como são as bolsas do programa Lula. O mais importante são as mudanças estruturais que ancoram a inclusão na organização da economia. Isso é que nós brasileiros temos que compreender. Professor. Há um novo debate no mundo sobre o vanguardismo produtivo. A vanguarda hoje não é mais aquela indústria convencional como aquela que se estabeleceu em São Paulo em meados do século XX. É o que chamamos a economia do conhecimento. Boa. Densa em ciência e tecnologia e direcionada a um experimentalismo permanente. Mas essa vanguarda, onde ela existe no mundo, existe só com uma série de franjas excludentes. Exclui a grande maioria dos trabalhadores e das empresas. O resultado é estagnação de um lado e desigualdade de outra. A desigualdade está ancorada nesse abismo que se vai abrindo entre as vanguardas e as retaguardas. O que nós teríamos de fazer? É começar a construir no Brasil uma economia do conhecimento includente, que não tivesse essa lógica da franja, que incluísse as pessoas. E como é que começamos a sua preocupação? Começamos abrindo acesso às práticas produtivas avançadas, ao capital, ao conhecimento, para essa multidão de pequenos e médios empreendedores que são a verdadeira força da economia brasileira. Aí é que está a maior parte do nosso produto e de nossos empregos. E, ao mesmo tempo, para os autônomos, os precarizados, os informais, quer dizer, os agentes econômicos que perderam o vínculo com as empresas. Essa seria a nossa grande revolução. Pegar esse dinamismo empreendedor cego, desorientado dos brasileiros e instrumentalizá-lo, turbiná-lo com os meios. Mas nós estamos bem longe. Quer dizer, do ponto de vista da esquerda, isso seria uma democratização do mercado. Do ponto de vista da direita, seria construir as bases de um capitalismo popular. Professor, o senhor fala duas coisas muito interessantes. A primeira, que eu acho que todo mundo concorda, é sobre a questão do acesso ao capital e principalmente ele ficar mais barato. Eu acho que o que muda na forma é como faremos isso. Eu, por exemplo, tenho uma visão muito particular que deve ser via concorrência. A gente deve atrair... Eu concordo. Deixa eu lhe dar um exemplo de como resolver esse problema. No Brasil é proibido uma pessoa emprestar a outra. Então, uma das bases do oligopólio bancário, do cartel bancário, é que só os bancos podem emprestar dinheiro. Eu, inclusive, propus, junto com Guilherme Afif e Domingos, que nós liberássemos a possibilidade de emprestar. Tem que organizar... O Michel Temer, no final do mandato dele, ele fez uma lei que proíbe você fazer uma empresa
para emprestar para outras empresas. Essa é a tradição né? É uma brasileira. coisa mais. Essa é a mais tradição brasileira. Mas nós poderíamos tomar uma série de iniciativas destinadas a radicalizar a concorrência no próprio setor bancário. É isso que é impor o capitalismo aos capitalistas. Eles dizem que querem o capitalismo, mas querem um capitalismo sem concorrência. Sim. Sobretudo no setor bancário. E falando de concorrência, a educação, a Dilma, por exemplo, tinha um Pátria slogan educadora. que eu acho muito engraçado, Pátria Educadora, porque se a gente Que olhar... abandonou. O governo Dilma abandonou a Pátria Educadora e foi quando eu saí do governo. Mas eu queria perguntar o que o senhor acha também da concorrência no setor de educação. Por exemplo, alguns países usam voucher. Então você pega o que o governo gasta e aí o cidadão pode escolher ir na escola pública ou com esse valor fazer uma escola privada. Eu tenho, de novo, uma visão que a gente não gasta pouco em educação, a gente gasta mal. A gente tem muitas bolsas de pesquisa subsidiadas para o governo, que são, o senhor é acadêmico, sabe melhor que eu, que são feitos em publicações de impacto nenhum. Se você pegar o fator de impacto da maior parte das publicações com financiamento público, é baixíssimo, é baixíssimo. E a gente não tem educação de base, que também é um problema. Você não acha que a gente deveria impor também o capitalismo na concorrência na educação? Eu não sou a favor da privatização de serviços públicos, inclusive serviços de educação, porque eu acho que uma tarefa essencial do Estado democrático é assegurar o mínimo universal aos cidadãos. Aí você teria uma concorrência, não uma privatização. Mas eu acho que assegurado esse mínimo universal, sim, o Estado deve engajar a sociedade civil, não são as empresas, é a sociedade civil, para que ela atue como parceira do Estado, oferecendo serviços públicos. São cooperativas de médicos, de especialistas em saúde. O Estado teria que monitorar, que financiar, que organizar, mas a melhor maneira de qualificar os serviços públicos é permitir que haja um oferecimento competitivo e experimentalista deles. E neste ponto eu concordo com você. Mas veja bem que para soerguer essa multidão pequeno-burguesa, uma das condições é lhes oferecer educação de qualidade e saúde de qualidade. O que é um pequeno burguês, professor? É um empreendedor, numa pequena empresa. Às vezes ele é autônomo, ele não tem empresa, mas ele tem essa orientação criadora de fazer, de inovar, de criar. Ele quer estar no... Atrás, isso aqui no Brasil nós chamamos de emergente. Isso. Pequeno burguês... Não tá lá na elite, mas não, almeja. Pequeno burguês... Eu chamo de afegão médio. Mais ou menos. Elite Rastaquera? Não. Elite Rastaquera é outra coisa. Que fala. Pequeno burguês é o emergente. Tá. Atrás dessa vanguarda de emergentes, há uma multidão de brasileiros ainda pobres que trabalham desesperadamente. Uhum. Às vezes tem 2 ou 3 empregos. Eu entendi. Eles não são pequenos burgueses, mas eles assimilaram a cultura da autoajuda e da iniciativa. A forma religiosa disso não é a teologia da prosperidade, é a teologia da superação. E esse é o novo espírito do Brasil, que não é reconhecido pelas nossas elites. Nós temos que reconstruir o país para essa maioria. Para essa maioria que é uma grande maioria, que quer ser abordada como agentes a empoderar e não como beneficiários a cooptar. Exato. Agora posso fazer outra pergunta de burro? Ih, lá vem. Não, porque é o seguinte. Não. Quinta série. Vamos lá. Faz a minha. Não, porque é difícil você ter um professor de Harvard. Mas é professor dos grandes. Não, tem vários boa. Vamos lá. Não é professor. Não é o Sam que copia o currículo. É quase eu que fiz o Ninó. Não é a POS. É Harvard. Falando sério agora. Vamos lá. Não sei, senhor, a gente teve alguns fenômenos, tem alguns fenômenos aqui. A gente começou aquele papo de direita e esquerda. E está muito assim essa conversa de direita e esquerda, guerra cultural.
A cabeça das pessoas está meio confusa nesse aspecto. Surgiu agora um argentino aí, com um discurso muito populista, tal, que chamam de anarcocapitalismo. O senhor poderia nos explicar o que é um anarcocapitalista? O que significa isso? Não, porque eu acho que nem esse candidato sabe explicar. Não existe, não existe. Como eu vi, eu acho que... Isso é uma besteira que inventar, mais uma que inventar. Veja, até o final do século XX, havia o entendimento de que existia um atalho ao crescimento rápido. Esse atalho era a industrialização convencional, como aquela que o Getúlio Vargas promoveu no Sudeste. Esse atalho está deixando de funcionar em todo o mundo. O Brasil é apenas um dos países que se desindustrializam. Qual seria a alternativa? O atalho está deixando de funcionar. Hoje sobrevive como vestígio de uma vanguarda anterior ou como satélite da nova vanguarda. A nova vanguarda é a economia do conhecimento. Não é só Vale do Silício, é os serviços intelectualmente densos e a própria agricultura científica ou de precisão. Então, qual é o dilema que agora aflige o mundo? O dilema é que o atalho anterior parou de funcionar. A alternativa, que seria uma forma includente da economia do conhecimento, parece inacessível. Então, o velho não funciona e o novo não está à mão. Qual é a solução? É transformar aquela tarefa aparentemente inexequível em exequível, desdobrando-a em partes e em etapas. Nós, no Brasil, temos muitos dos instrumentos, das ferramentas que seriam úteis nessa empreitada. A Embrapa, o Sebrae, o Senai, o Senac, os bancos públicos estão, na maioria, pervertidos, porque não estão mobilizados a favor desse projeto produtivista e capacitador que eu descrevi. Vamos resgatá-los. Mas, professor, vamos pôr mãos à obra. Mas o senhor acha que porque tem a política, deputados, senadores, eles estão acuados, porque devem existir políticos com mentes brilhantes igual do senhor, que é muito fácil o caminho de se chegar num sucesso. Mas eles estão acuados ou é o nível ruim mesmo da política? Porque há um marasmo, né? No Brasil, na história brasileira do século XX, o momento em que tivemos partidos fortes foram os momentos em que tivemos projetos fortes. Não foi o oposto. Não foram os partidos fortes que criaram o projeto forte. Foi o projeto forte, como Getúlio formulou em 50, que possibilitou os partidos fortes. O quadro partidário se organizou polarizado em torno do projeto forte. Os partidos a favor de Getúlio e os partidos contra Getúlio. Então, o que eu digo é o seguinte: o que o Brasil precisa agora é ter rumo, é ter projeto. E esse projeto tem um conteúdo. O conteúdo é soerguer essa vitalidade cega que está metida, então, nesse devaneio arcaico de buscar a pequena propriedade familiar isolada. Que é o MST. Eu vou fazer um break rapidinho. Agora a gente continua aqui com o professor Mangabeira Unger. Para você, tem o site dele aí, que é robertounger.com. Roberto, aí ó, tá aí as redes sociais aí para você acompanhar. Reginaldinho, pode ir pro seu break. Vamos lá. Aí, ó, Reginaldo, ó, que lindo. Professor, você tinha falado que a questão de direita e esquerda perdeu o uso, uma confusão completa. Eu acho que o significado atual dessas palavras perdeu sentido. Nós temos que reinventar um sentido. E eu queria uma análise do senhor da questão da esquerda, que o senhor até tinha falado, que tem o progressista, tem o comunista, tem o cara de esquerda e tem a esquerda identitária. Como é que o senhor analisa essa questão da esquerda hoje, que quando tem um projeto para pró-saneamento básico, eles voltam contra? Queria uma análise do senhor. Vou explicar. Então, na teoria, como foi o marxismo, o esquerdista seria aquele que propõe um outro sistema. Esse sistema seria o socialismo. Ninguém sabe no mundo hoje o que é essa alternativa sistêmica. Então, como ela não é disponível,
ou se fosse disponível, seria perigosa demais. Veja os regimes ditatoriais socialistas do século XX. Os esquerdistas refluíram para a humanização do inevitável. Então, essa política compensatória de atenuar as desigualdades, de dourar a pílula do modelo econômico, é isso que acabou sendo a esquerda. Cuidar de todo mundo. E por outro lado, deslocou o debate para essas questões simbólicas de identidades de grupo. Importou no Brasil a política identitária dos progressistas dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos há uma divisão cristalina entre negros e brancos. Os Estados Unidos rejeitaram a miscigenação racial. Nós não. O Brasil... Nada se entende no Brasil sem levar em conta a miscigenação racial. Como é que nós vamos importar, então, essas políticas americanas? Elas não fazem sentido na realidade. Esse modelo aqui é uma farsa, então, né, professor? Aqui no Brasil, esse modelo identitário importado é uma farsa. É perverso. É uma farsa que é só para você fecha, né, as pessoas. Eu sou o dono da diversidade, eu sou o dono do bi, eu sou o dono do trans, eu sou o dono do preto. É mais ou menos isso? Vamos focar os problemas reais. Os problemas reais resultam dessas estruturas que negam as oportunidades econômicas à maioria. Resultam também da natureza da nossa educação. Isso é outra dimensão. Qual é a essência da educação brasileira? É decoreba e enciclopedismo. Copia e cola. Ô, professor, mas eu concordo com você nesse aspecto aí, desse negócio de guerra cultural, esse negócio de Barbie. Isso tudo papagaiada. É pobre e rico. E tem o afegão médio, que é o pequeno burguês. Do meio. Pobre e rico, tem coisa para pobre, coisa para rico. Tem os ricos, os Richards. A gente chama aqui. Tem a multidão de pobres que assimilou a cultura dos emergentes. Isso. São esses que a dona Florinda, esses que precisam ter a capacitação para o Brasil poder ir para frente. É a síndrome da dona Florinda. É isso mora aí, no bicho. cortiço e chama o outro de gentalha. E um outro tipo de educação, uma educação baseada em análise, em síntese, uma educação que rejeite a superficialidade enciclopédica em favor do aprofundamento seletivo. Uma educação baseada no trabalho de equipes, entre alunos e professores, entre alunos, entre escolas, combinando ensino presencial e ensino remoto. E um ensino que aborde toda a disciplina sempre de pontos de vista contrastantes. Nenhuma matéria deve ser ensinada só uma vez. Toda matéria deve ser ensinada pelo menos 2 vezes. O Brasil é uma grande anarquia criadora. Uma das nossas características nacionais é o sincretismo, a mistura de tudo com tudo. A miscigenação racial é a expressão demográfica racial do sincretismo. Então, em vez de impor uma camisa de força a esse jovem brasileiro que suprime essa rebeldia, essa anarquia criadora, vamos decantá-la, vamos organizá-la. Não vamos deixar de fazer guerra contra os nossos pendores. É isso que eu quero. Mas é difícil, né, o professor? Quando você entra lá no MEC, você não mexe na... MEC. Não mexe na cadeira. Sindicato, não tira professor. A cadeira do lugar lá no MEC. Não mexe na merenda do MEC. Vai mexer na merenda do MEC, você vê, bonitão assim, com esse sotaque de Harvard. Os caras não dão merenda no dia seguinte. No dia seguinte. Você entendeu? Tem que mudar a mentalidade. Essa é a verdadeira revolução brasileira agora. A revolução brasileira necessária é pôr o poder do Estado brasileiro ao lado desse emergente, ao lado dessa cultura de inovação, de vitalidade que vem de baixo e que é condenada por falta de instrumentos à mediocridade.
Muito bem. O senhor tem um livro novo, né, professor? The World and Us, né? O Mundo e Nós. E o The New York Times chama o senhor de um visionário que traz as maiores aspirações da modernidade. O que é o mundo e nós? Nós não somos o mundo? Por que existe essa divisão? O mundo, the world and us. Eu não vou pegar essa isca sua, porque... Não, é que eu achei interessante. Colocando casca de banana. Não, o PP me mandou a capa do livro e eu fiquei curioso sobre o livro. Não, é o seguinte, isso aí é o caminho da vaidade, a vaidade dos intelectuais, tá vendo? Explicar o meu sistema filosófico, não. Isso é um tempo precioso que nós temos Muito aqui. bem. E eu quero dedicá-la a tarefa da libertação do nosso país. Muito bem. Agora, está ligado, de fato, a questões espirituais que são abordadas nesse livro, e talvez o tema fundamental seja o tema da transcendência. Hein? Nós, seres humanos, somos finitos. A forma mais importante da finitude é a morte. Mas nós participamos do transcendente, do divino. Não? E nós nos tornamos mais humanos à medida que aumentamos a nossa cota na divindade, que é a transcendência. De fato. Sim. O que isso significa no conhecimento, na moral e na política é o tema desse livro. E leva a uma certa visão de como nós devemos viver. Nós devemos viver de tal forma que possamos morrer uma só vez. Então, em geral, nós na meia-idade nos resignamos a uma forma habitual do nosso ser, a uma circunstância, e vai se formando em torno de cada um de nós uma múmia. E dentro daquela múmia nós sufocamos e começamos a morrer. Então nós temos que romper essa múmia. E uma das tarefas da sociedade é nos ajudar, criar essas oportunidades para sacudir. E por que romper a múmia? É para reconquistar a vida, para não morrer aos poucos, para morrer só uma vez. Eu perguntei, não foi que uma tem isca, muita não, gente que o PP me contou do livro e eu achei assim bem semelhante com o que eu escrevi do Declaração dos Direitos Humanos Fora do Armário. Cadê o livro? Não, esse novo ainda não está publicado. Vai ser publicado. Eu só falei uma publicado no Brasil também, já está sendo traduzido, O Mundo e Nós. O Mundo e Nós. Pô, manda um pra gente aqui. É muito legal. Pô, legal, eu achei bacana. Porque, sensacional. Porque, é sensacional. Na verdade, né, é aquilo que você falou. A gente vai morrendo aos poucos, né? As pessoas vão morrendo num determinado momento da sua vida. Elas vão se apagando. Você vai se apagando. Como é que você pode... O que pode ser... Como é que a gente pode ter ferramenta para que isso não aconteça? Para que quando você morrer... plenamente, exatamente. Legado. Exato, você tem encarar a tua identidade, não se submeter a grupos. Há um aspecto cultural nisso, né? Porque na cultura brasileira tradicional, a característica era combinar nos mesmos encontros, nas mesmas relações sociais, a troca, a prepotência e o afeto. A sentimentalização das trocas desiguais. Essa era a ideologia da escravatura. Nós somos uma grande família feliz. E a ideia é que o ardor é uma emanação da vida familiar. Os estrangeiros todos acham os brasileiros muito charmosos. Sim. E porque há esse ardor. Nas sociedades democráticas contemporâneas, elas, à medida que se tornam mais livres, se tornam também frias, porque a troca vai para o mercado, o poder para a política e o afeto para a família ou para a vida privada. O sonho brasileiro é ser livre sem ficar frio. E esse é um outro problema, é uma outra tarefa espiritual. Os brasileiros querem ser livres e calorosos ao mesmo tempo. Querem ver a pujança casada com a ternura. Como é que nós podemos fazer isso que não é nessa forma açucarada de reproduzir a fórmula social anterior?
criando instituições econômicas e políticas que sejam como que a expressão da imaginação, porque elas geram alternativas, elas sacodem a múmia. É isso que eu quero. Então, eu quero acender o fogo, para que os brasileiros, à medida que fiquem mais livres, não fiquem mais frios. Mas é difícil, né? Então, essas lutas, esses debates que nós estamos discutindo, não são apenas econômicos e políticos. São também teológicos, são também filosóficos. Espirituais. São também sobre o destino do espírito no mundo. E nós teríamos que ter no Brasil não só políticos libertadores, mas também profetas. Bonito. Ô, professor, por que você acha... Que aula, hein, professor? Uma aula. Por que você acha que a gente está tendo um tempo de idolatria política? Por que a política ficou torcida de futebol? Por que existe a polarização nos nossos tempos? Porque essas alternativas são fáceis, são falsas. Veja Lula e Bolsonaro. Não? O que Bolsonaro fez na economia? Entregou o comando da economia a um funcionário do mercado financeiro. Foi o rentismo financeiro, que é o que Lula faz, né? Não, agora é o Jaiminho. Agora é o Haddad. Agora toca violão como ninguém. Você perdeu ele. Ele tem 2 meses de curso. Por que ele toca de violão? Blackbird. O Haddad vai lá, se acerta com o mercado financeiro e à noite na Globo News elogiam a moderação dele. Isso é a primeira parte, né? Depois a segunda parte. Que bonito, olha. Depois a segunda parte é o pobrismo. Bolsonaro chega lá e diz: Lula deu 100, eu vou dar 200. O pobrismo é fácil de copiar, como Perón na Argentina ensinou. E o terceiro elemento é a política identitária ou as guerras culturais que dizem: não vamos conversar sobre esses problemas reais, vamos conversar sobre os nossos ressentimentos e sobre os símbolos. Há uma profunda analogia. E aí o povo brasileiro entrou em cisão política. Lula quase perdeu a eleição. Por pouco o Bolsonaro não ganha. E essa divisão se perpetua. Vamos acabar com isso. Vamos nos unir em torno de um projeto produtivista e capacitador. Agora é tarde, professor. O amor não venceu aqui. Pode falar o que o senhor quiser aqui, que agora já passou. Isso aí já é coisa... Não, mas professor, não é consertando a divisão passada. Eu sei que essa sempre vai persistir de alguma forma. Para viver. Olhando para o futuro, o que nós vamos fazer para tirar o povo brasileiro desse marasmo da estagnação econômica e da mediocridade espiritual? A união é só algo que possamos construir para o futuro. Não é algo que vamos resolver voltando aos antagonismos do passado. Professor, o senhor falou bastante sobre liberdade aqui, né? Sim. O povo se libertar. Falou sobre a mudança e a união. Só que assim, a gente está vendo aqui no Brasil a falta da liberdade. Por exemplo, como que a gente muda qualquer cenário político? Cobrando aqueles que a gente votou. Só que a gente vê aqui que o povo está com medo de se manifestar, o povo está com medo de ir para a rua quando não é de acordo com alguma situação. Como que a gente muda isso quando é tirado da gente, ou não só tirado, mas a gente faz uma autocensura com medo de qualquer tipo de manifestação, obviamente que pacífica, e a gente não consegue mais, porque a gente vê, o presidente mesmo fala a respeito de uma ditadura... como que ele fala? Uma narrativa, por exemplo, Maduro veio para cá. O Lula falou que a democracia relativa. Democracia relativa, era essa palavra que eu estou tentando achar. Que a democracia é relativa. E a gente está vendo essas questões aqui no Brasil. As pessoas com medo de se manifestar, ou seja, está tendo a liberdade cada vez mais diminuída. Como que o senhor enxerga isso aqui no Brasil hoje? Essa é a tarefa mais importante, por exemplo, das elites judiciais, dos tribunais superiores. Não é impor a agenda deles, né?
abrir os passos, é guardar os passos para o experimentalismo livre do povo brasileiro. E esse experimentalismo, em determinados momentos, vai gerar o que pode parecer bagunça. Mas não é bagunça, é aquele preço do experimento, da criatividade, do embate em torno de opções alternativas para o futuro do país. Isso está muito ligado no Brasil à questão da política regional. Uma estratégia nossa, nacional, só vai se efetivar na medida em que toque o chão da realidade regional. E porque em cada grande região do Brasil, o Brasil tem uma segunda chance. Então, enquanto o país segue um determinado caminho, pode permitir que suas regiões diverjam desse caminho e criem contramodelos do futuro nacional. Isso tudo faz parte. Mas, professor, o senhor falou das elites judiciárias. Sim. Né? A gente está vivendo no Brasil um processo interessante. O professor emérito da faculdade ali da USP, Zé Eduardo Faria, ele escreveu um artigo no jornal Estado de São Paulo dizendo o seguinte, que a nossa composição das cortes superiores em Brasília hoje são do baixo clero das ciências jurídicas. E ele dizia o seguinte, o que é muito interessante, porque fere a lógica da banca. O senhor, como acadêmico, sabe, né? Um mestre e um doutor é que avaliam alguém para ser mestre, só um doutor pode avaliar alguém para ser um doutor, e a gente está vendo, e o Zé Eduardo Faria, ele dizia o seguinte, o professor Zé Eduardo Faria da USP, que como é que ele vai fazer uma tese de uma defesa prática no judiciário e levar para uma corte superior onde os juízes têm menos titulação que ele? E onde os juízes, frequentemente, são cupinchas do presidente. Né? Então, como é que a gente pode esperar alguma coisa dessa elite judiciária? A elite judiciária não é para ser bonapartista, não é para impor um caminho ao povo brasileiro. É para abrir esses espaços protegidos de expressão livre, de embate livre. Nós todos temos que lutar por isso. Estão num caminho equivocado. O caminho do ativismo judicial brasileiro é o caminho dos tribunais superiores se arvorarem em tutores da nação. A nação não precisa de tutores. Não ia ser os militares, os pretenso poder moderador, e não deve ser também os juízes. Então, mas agora diz que ontem o deputado veio aqui, o deputado lá, o Gaúcho, ele falou que o problema é o conselho. Porque agora tem um conselho que se mete, você vota alguma coisa lá, a Câmara vota em alguma coisa, aí tem o conselho que fala, aí não. E o conselho, ele já está no esquema. Sim. O esquema da POSP. E não é o negócio, é o Pavivi, mestre. Pavivi é o futuro. Bota a Pavivi tá aparecendo nas pesquisas, Pavinato, você vai ser o ministro do Pavinato. Nós vamos montar uma chapa aqui, ó. Nós vamos montar. Bota as imagens do lançamento do livro aliás, do Pavinato, que é o livro do Lampião. Olha só. Olha o que tem de gente lá, o professor. Tinha mais gente do que do 8 de janeiro lá em Brasília. Eu posso garantir que tinha mais gente aí do que o 8 de janeiro prestigiando o Pavinato e principalmente a Jovem Pan, que é o público da Jovem Pan. Só gente bacana. Foi muito lindo. O brasileiro está inquieto, está buscando alternativa. É isso aí. O meu amigo Leonel Brizola, de lá atrás, dizia, o povo está costeando o alambrado. É o gado procurando uma saída na cerca. É isso aí. Nós precisamos cuidar para que do outro lado da cerca haja outsiders, haja profetas, haja oponentes desse marasmo. E é por isso que estamos aqui. Muito bem. Queria agradecer muito sua presença, viu, professor? Boa. Sempre uma mente ilustre. A nossa audiência não merece essa categoria. Mas eu agradeço muito, tem muita gente adorando o nosso papo. É mais do que a gente merece. Eu agradeço muito sua presença aqui no Pânico. Se você quiser assistir o programa bom com Mangabeira, você assista o Direto ao Ponto. Tem na rede, que lá era um programa muito bom aquele que você fez. Um dos melhores fizeram. Tá bom, olha aqui, o quê? Poucas vezes tamanha lucidez foi dita numa entrevista. Não, que coisa profunda. Então. PQP. Mas é muito lúcido. Eu sei, mas é muito lúcido. Do programa de hoje. É.
O nosso programa é meio para equilibrar a emissora, que tem muito programa bom. O nosso é meio ruim pra isso, é. Que é pra dar um equilíbrio na coisa. O Nosso senhor é meio entende o que eu porcaria tô falando? por causa disso, Para dar um equilíbrio na coisa. Boa. Mas muito obrigado pela sua presença. Espero que quando você lançar esse livro aí, você volte aqui pra gente fazer Eu que fico muito grato por esse tempo precioso, porque a vitalidade brasileira precisa de uma aliada. A aliada da vitalidade é a imaginação. E o que resulta do casamento da imaginação com a vitalidade é a grandeza. E é isso que eu quero para o meu país. Muito obrigado. Boa, professor. Muito obrigado. Tá aí as redes sociais. A gente vai fazer o break do Reginaldo. Já estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Vem pra cá, professor. Perico.